Tecendo Negócios. Tecendo Negócios de hoje traz uma pessoa que foi capaz de se reinventar na vida. Uma pessoa que veio de um processo de trabalho e que de repente se viu à mercê do destino, tendo que se reinventar, buscando soluções e trazendo para si mesma um desafio hercúleo. E hoje é uma referência de mercado e procura ajudar outras pessoas. Estou falando de Rose Ferezin. Ela que é nossa convidada do Tecendo Negócios de hoje, está aqui com muita gentileza para trazer um pouquinho mais a respeito dessa história, uma história tão bonita de superação. Rose, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo ótimo, que muito legal ter você aqui com a gente, porque a sua história é muito bacana. Eu queria já começar por essa parte, inclusive, né? Superação. Como foi essa palavra na sua vida? Eu acho que ela está de mãos dadas com a palavra resiliência, né? Eu sempre fui uma pessoa motivada, automotivada, sempre gostei de ir atrás das minhas coisas. Me lembro desde pequena, inventando coisas, produzindo e vendendo, sempre muito interessada nessa área. Mas como que é superação? Superação é aquilo, apareceu uma oportunidade ou a necessidade, a gente muda de rumo, vai mais para a esquerda, vai mais para a direita, vira 360 graus, 180, o que for possível, mas a gente se reinventa. E eu acho que hoje, se a gente for pensar, nós temos, Rogério, muita necessidade de fazer isso, porque vem aí cada vez mais as grandes idades, as pessoas com 90 anos cada vez mais aí presentes na sociedade, e ninguém vai poder parar tão cedo. Então, se nós temos que nos reinventar, vamos nos reinventar quantas vezes forem necessárias. Mas, pelo que eu vi, né, na questão do seu briefing, essa reinvenção, para o seu caso, foi bem dolorosa, não foi? Foi dolorosa, porque eu venho de uma carreira de mais de 25 anos que eu trabalhava no modelo clássico CLT e vinha trabalhando em grandes empresas. Trabalhei na Natura, trabalhei na Nestlé, trabalhei na Bombril e sempre em cargo gerencial na área de marketing. E a minha carreira, quanto mais ela progredia, mais eu estava também preparada para atuar no mercado. E eu sempre tive uma tendência muito forte de formação de equipe, de formação de profissionais que passaram por mim. E isso você vai ganhando com o tempo, não é jovem que você adquire essa experiência toda. E o que aconteceu foi que quando eu me sentia, né, no auge da minha carreira, pegou a questão do etarismo. Foi quando eu comecei a sentir que mudar de empresa já não era tão fácil quanto era antigamente. Que o que pegava era o etarismo. Justamente Mas você é uma pessoa nova. Então, por volta dos 50, para o mercado de trabalho, ninguém mais é novo. Você é velho para o mercado de trabalho. É muito antagônico com o que o mundo se movimenta para as pessoas aí, né? Já de mais de 100 Você sentiu esse tipo de discriminação? Senti muito forte, senti em entrevistas, principalmente em grandes empresas, que chegaram, eu tive um caso onde o entrevistador desceu até o saguão para me acompanhar para a entrevista, e quando a pessoa bateu o olho e me viu, e olha que eu não aparento a idade real que eu tenho, aparento menos, ela se deu conta que provavelmente ela não fez conta quando olhou meu currículo, não olhou a minha trajetória, os anos que eu passei nas empresas, e eu acho que a expectativa dela era por uma pessoa de menos idade, mais jovem. E foi quando ela me olhou dos pés à cabeça e me direcionou para um café que existia no prédio da empresa, e lá conversou comigo como se não fosse uma entrevista, como se fosse um bate-papo falando da empresa. Não me perguntou nada da minha carreira profissional e deu como terminada a entrevista. Nossa. Foi traumatizante, foi muito difícil ver isso. Foi quando eu tomei a decisão de não, eu não vou mais buscar esse modelo de trabalho para mim, não cabe mais. É muito cruel. É uma coisa, Rose, que fica difícil de compreender
em relação ao pensamento moderno nas relações de trabalho. Um profissional hoje, com 50 anos, ele vem de uma geração que teve que obrigatoriamente, né, migrar de um conceito analógico de ser para trabalhar de uma forma virtual, tecnológica, algo que realmente mudou a configuração de como se trabalha em todo o mundo, né? E esse profissional, a partir do momento que ele se viu obrigado, senão morreria de fome, se viu obrigado a fazer essa migração, entender as novas tecnologias e se inserir a elas, ele se tornou um profissional muito qualificado. Um profissional que conseguiu fazer uma transição de um processo antigo para um novo e que tem aí plenas faculdades mentais, maturidade emocional para poder fazer diferença no mercado. E por que ainda esse tipo de pensamento de que a pessoa passou dos 30, 40, 50 já não serve mais? Não tem sentido. E veja, no meu caso, embora eu tivesse 50 anos, eu já trabalhava na frente de um computador desde os 20. Então, não era que era um profissional desatualizado, que não trabalhava bem com tecnologias. Não, eu sempre desenvolvi muito bem com tecnologias. Então, não era esse o caso. Mas é o caso que, principalmente as grandes empresas, elas querem o jovem para moldar do jeito dela, do jeito que é a empresa. E para a empresa menor, você é um profissional caro, você é um profissional demais até às vezes para a necessidade deles, então também você não se encaixa, então você fica nesse meio campo sem ter aonde se recolocar. Mas para mim foi um trauma, mas passageiro, porque eu já me reergui e falei, não, vamos buscar o plano B, que até então eu não tinha passado para o plano B. Vamos buscar, enquanto o mercado de trabalho me aposentou, o governo não me aposentou ainda e eu não me sinto aposentada, então vamos para o plano B. Foi aí que eu mudei. Mas essa mudança, eu falo em relação a você sendo mulher, porque existem características muito específicas para a mulher no mercado de trabalho. A questão da maternidade, né? Os desafios que ela enfrenta dentro de casa, na administração do seu lar, da sua família. Tudo isso impacta muito mais forte do que no homem. Agora, você, se sentindo inclusive alijada do mercado, precisando, né, dar subsistência à sua família, todo o amparo necessário, é algo que mexe muito com o interior, né? Faz com que você comece a pensar se é capaz de continuar, não é isso? Sim, esse pensamento vem no momento, não tem como você não pensar, será que eu não sirvo mais para isso? Cadê tudo que eu adquiri de conhecimento, né? Mas o que eu acho mais incrível e o que eu acho mais perigoso, que a gente está caminhando para uma nova geração que vem aí, que está sendo mãe muito tarde. Mulheres sendo mãe aos 38, 40 anos. Quando elas o mercado estiver aposentando elas aos 50, elas vão estar no auge de necessidade financeira, que é filhos na escola, até chegar a uma faculdade, é onde você mais precisa ter um bom salário, e você vai se ver fora do mercado. Então, está vindo aí uma enxurrada de profissionais boas, que passaram por todas essas dificuldades que você sinalizou e superaram, mas quando chegar nessa fase do etarismo, elas ainda vão se sentir ainda precisando trabalhar muito. E como é que vai? Se a sociedade não acompanhar isso, como é que vai ficar? Bom, tem essa questão que envolve essa mudança de comportamento social, de fato, né? Embora a prática sexual ela existe cada vez mais cedo, né? Muito cedo, até na puberdade já, as crianças, né, que estão se tornando adolescentes já têm algum tipo de atividade sexual, que é até assustador. Mas essa questão de engravidar tarde, que também é uma outra tendência, mostra a dependência do jovem com seus pais, né?
não conseguem sair de casa cedo, tem essa questão não apenas de vínculo afetivo, mas de vínculo financeiro, né? De existência mesmo, né? Então, essas questões, elas influenciam muito o panorama futuro do mercado de trabalho, porque acontece com uma família, acontece com 10, com 100, com 1.000 e assim vai, né, Rose? E isso vai caminhando cada vez mais para o aumento do empreendedorismo, porque essas mulheres se veem sem recolocação no mercado tradicional, né? E aí vai para o empreendedorismo. E é onde o Brasil não prepara os jovens, não prepara as pessoas para empreender. Então, o que eles confundem? Ser um mero comerciante a ser um empreendedor. Então, se você acha que comprar um produto e vender é ser empreendedor, você está muito enganado. Hoje, o empreendedor precisa de muito preparo para se desdobrar. É aquele polvo com vários braços para conseguir empreender. Mas não tem esse preparo. Então, olha como a gente vai pegar essa leva de pessoas vindo. E também, por outro lado, que você comentou das gravidez precoce, pensa bem, essa nova família, quando se forma, né, e se forma, ela também precisa o quanto antes empreender, mas quanto antes ir para o mercado de trabalho e ganhar o seu dinheiro, mas ele não terminou sequer os estudos. Então, ele também não vai para esse mercado de trabalho, ele também não vai encontrar o seu lugar. Ele vai fazer o quê também? Também vai empreender. Perfeito. Do jeito que sabe e acha que sabe. A gente... Vamos tentar elucidar isso de uma maneira melhor. Mas primeiro começando por você, né? Você trabalhou em grandes empresas no mercado, empresas extremamente conceituadas, e de repente se viu fora do mercado de uma maneira que você não planejou para isso. E aí teve que se reinventar. Então conta pra gente como é que foi esse processo. Você se viu numa nova necessidade e o que você fez para transitar até chegar onde você está hoje? É importante dizer que, para mim, como foi um choque, eu também não conhecia nada do mundo empreendedor. E aí eu fui buscar abrir um e-commerce, né? Eu achei que um e-commerce seria uma solução boa para que eu empreendesse. E o e-commerce tem muita peculiaridade, por mais que eu conhecesse de marketing, o e-commerce é uma coisa recente no Brasil, né? Exato. Não é tão antiga assim. Então, tive muito que aprender da cabeçada. Meu primeiro negócio não deu certo, eu fechei por falta de faturamento, mas não cheguei a quebrar. Antes do tempo eu pulei fora, né? Mas foi ótimo porque foi um começo de abrir a cabeça. Uma cabeça que era voltada para marketing, que daquilo entendia muito, mas não via, principalmente por trabalhar em grandes empresas, você não faz outras coisas, você faz o pedacinho do pedacinho nas multinacionais, principalmente. Exato. E aí eu tive que usar o conhecimento que eu tinha para a primeira vez quebrar a cabeça e para ir buscando o que eu fosse me dar melhor. E não foi na primeira tentativa, é claro. Mas o empreendedor, penso eu, né, tem uma característica muito marcante e que eu valorizo muito, que é a questão de não desistir nunca. Claro, ele vai ter que se capacitar, ele vai ter que buscar soluções criativas para o seu negócio. E aquilo que você falou, quando você está no mundo corporativo, você faz um pedacinho do trabalho de todos. No empreendedorismo, não, né? Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, não é isso? Você é eu presa, né? Então, sou eu que faço as compras, eu que faço a prospecção de clientes, eu que faço o comercial, eu que faço o digital lá, que eu chamo que se chama de marketing, mas o marketing é muito mais que isso. Mas eu que tenho que fazer tudo, até limpar o meu escritório, eu mesma, porque é a minha mesa de trabalho. Mas o brasileiro não desiste nunca. Então, a palavra é resiliência, né? O brasileiro é muito resiliente. E o empreendedor é mais resiliente ainda. Por quê? Além de tudo, nós estamos num país que não fomenta o empreendedorismo. Fala que fomenta, mas não fomenta. Vai buscar uma linha de crédito, um empreendedor que precisa provar que tem 1.000
outras coisas para poder tomar aquele empréstimo. Como? Ele também está começando, né? Pois é. Então é muito difícil linha de crédito para o empreendedor. Então ele é resiliente com o dinheiro que ele recebeu lá da rescisão dele. É com aquilo que ele vai fazer um novo negócio. É vendendo o jantar para comprar o almoço. Meu Deus, não é brincadeira não. Quando você começou a fazer isso, deu medo? Claro que deu. Cadê o meu salário lá todo mês no meu banco, se eu acertasse ou se eu errasse, né? E eu tinha compromissos financeiros com a família, né? Como eu sou separada, eu tinha as minhas filhas ainda. E aí passamos por dificuldades, a minha filha precisou parar o curso que ela fazia e entrar numa outra faculdade com bolsa de estudos, mas ainda bem ela conseguiu. A outra já estava começando a trabalhar, então a gente foi remoldando a casa, mudando nossos hábitos, porque quando uma pessoa da família sai do mercado de trabalho, como foi o caso, e começava do zero, isso afeta a família inteira. Então, a família Você chegou a inteira se conversar adapta. com as meninas, Sim. falando, olha, está acontecendo isso, eu preciso da ajuda de vocês, porque isso não vai acontecer de uma hora para outra, leva tempo. Elas foram compreensíveis com você? Sim, muito. Nós temos uma comunicação e uma percepção de responsabilidade muito grande. Então, elas me apoiaram muito nas minhas tentativas, ou mesmo no acerto, me apoiaram muito e colaboraram muito para esse novo rearranjo, né, da família. Porque também, assim, elas enxergaram o tempo todo a mãe guerreira, a mãe batalhadora, a mãe executiva, a mãe que ia, viajava, fazia isso, fazia aquilo. Elas admiravam isso e, de repente, te tiram o chão. Exato. Te tiram tudo, tiram o cargo, tiram a autoridade que você tinha, te tiram o carro da empresa, te tiram os benefícios, te tiram tudo. E você se vê começando do zero e tendo que bancar o seu plano de saúde, bancar as suas coisas. Então, é um movimento da família, nunca dá para ser um movimento individual. Aliás, essa questão é uma questão bem complicada, embora mudou-se também a parte comportamental a respeito, mas eu lembro, inclusive com a minha mãe, né? Porque eu sou filho de pais divorciados, mas naquela época eram separados. Depois da separação vinha o desquite, depois o divórcio. E a mulher que era, hoje eu não digo que seja tanto, até porque a mulher toma muita iniciativa hoje para poder também romper um relacionamento, mas antigamente não, né? A mulher era uma parte muito fragilizada na situação, era mal vista até na sociedade conforme um casamento era desfeito, né? Hoje mudou, mas as dificuldades, elas existem e até se potencializaram, porque antes você tinha a composição de renda, que muitas vezes, lá atrás, era o homem, né, que trazia o sustento para a família. Hoje é esse equilíbrio entre homem e mulher, mas a partir do momento que você perde, mesmo que a outra parte pague pensão, mas no dia a dia, aqueles gastos que sempre tem, né, sempre tem, e aí você não tem mais aquela pessoa e tem que se virar de maneira solo, né? É muito complicado, né, Rose? E aí você tem que pensar na parte financeira, na parte de estruturação do seu negócio, aprimoramento dos seus conhecimentos. É uma loucura, né? É uma loucura, mas hoje eu vejo que teve ganhos que assim, que não haveria possibilidade de ter esses ganhos se não tivesse passado por tudo isso. Hoje eu tenho 2 filhas maduras, muito conscientes do papel da mulher, que elas buscam ter a sua independência, independente de ter um homem ao lado ou não. E eu também fui muito independente, tanto que eu que sustentei a casa após a separação. Mas para quando você tem essa responsabilidade de sustentar a casa sozinha, separada, e de repente te tiram o teu ganha-pão, é muito complicado. Aí você tem que se mexer porque continua dependendo de você a casa. E a gente vê aqui no seu briefing que você mentora empresas, indivíduos, enfim, e tem um foco muito importante na questão financeira. Essa sua experiência pessoal de ter migrado, né, de um mundo corporativo para o empreendedorismo e tendo que se virar
né? Tendo que fazer, tendo que matar 10 leões por dia, essa é a grande verdade. Fez com que essa parte financeira fosse o carro-chefe, digamos assim, de sua atuação no mercado, nessa orientação que você dá, seja para empresas ou para empreendedores? Isso começou, sim, nessa época, porque eu tive que controlar meus gastos na ponta do lápis, e isso se tornou uma coisa que já é instalada, né? Mas, como eu te falei, teve uma tentativa que não deu certo. Depois disso, eu abri uma empresa que fabricava e comercializava, né, massas sem glúten, trabalhando para um nicho de mercado muito importante, que são dos celíacos, que sentem necessidade de tantos produtos que não têm mais acesso pela doença. E essa empresa, nela, foi na ponta do lápis, porque nós não tínhamos o investimento inicial para a empresa. E abrimos, eu e um sócio, abrimos essa empresa praticamente das vendas fazendo o crescimento da empresa, com o dinheiro das vendas crescendo a empresa, e assim foi. Não tinha um investimento, um aporte inicial. E com isso nós conseguimos comprar todo o material necessário para montar a empresa, sem acumular dívida ou financiamento, foi só por recursos próprios, e a empresa era regida na ponta do lápis em relação ao lucro que deu no mês, ao faturamento, ao prolabore, a todos os cuidados para que primeiro se pagasse tudo e depois olhasse para o lucro e dividisse. Então, isso foi muito importante nos 5 anos que eu tive essa empresa. Ela foi regida dessa forma. E por isso que eu comecei nessa época a receber pedidos de ajuda. Vem me ajudar aqui no meu negócio, porque eu não estou conseguindo, não estou dando lucro, não estou faturando, não estou conseguindo crescer, trabalho, não vejo nada no final do mês. E foi daí que comecei a ver que outras empresas estavam passando por perrengues desnecessários porque não tinham visibilidade e não controlavam seus números. E isso passou a ser o tema das mentorias que hoje eu aplico nas empresas. É uma questão bem difícil em termos de você saber se posicionar de maneira adequada. Por quê? Uma empresa pequena, um negócio de empreendedorismo mesmo, ou seja, a pessoa sozinha vai montar um negócio, ela tem uma série de dificuldades, né? Porque ela precisa vender para obter lucro, só que antes de vender, ela tem que ter um negócio bem estruturado, né? Posicionamento de mercado, tem que conhecer o seu público, compreender as necessidades dele, né? Elaborar toda uma estratégia de comunicação, ver a questão também do corpo interno, né? Do seu cliente interno, quais são as necessidades e desejos deles também. Uma série de equações para o negócio começar realmente a funcionar, a se movimentar e a gerar as receitas necessárias. E é um processo que leva tempo, né, Rosa? Sim. Não é de um dia para o outro. E o tempo é o que essa pessoa que precisa empreender não tem, porque a necessidade de gerar caixa é maior. No Brasil, a característica do empreendedor não é empreender por uma questão de competência, uma questão de como ele é. Eu sou uma pessoa empreendedora, sou uma pessoa que vou para o mercado mesmo. Não, é por necessidade. E quando a gente empreende por necessidade, você não está preparado para empreender. Porque surge o desemprego, você fala, vou empreender, mas você não tem esse tempo para fazer essa série de estudos que são corretos de serem feitos, porém, não há o tempo e o conhecimento para se fazer. Então, se abre por necessidade. Quando eu abro por necessidade, qual que é o maior erro? A pessoa fala, deixa eu fazer o que eu gosto. Eu adoro moda, vivo comprando o que está na moda, estou sempre acompanhando, vou trabalhar com moda feminina. Mas você fez a pergunta se o mercado está demandando esse serviço? Se está precisando de mais lojas de moda feminina? E segunda pergunta, você vai ser mais uma loja de produtos femininos? É aí que está. Essa questão envolve também a pesquisa de mercado, né? Exatamente. Você tem que
entender se aquilo que você deseja, por exemplo, eu sou muito bom em fazer panetone, porém, as pessoas querem comer esse panetone. Cabe Senão mais não um adianta, panetone no mercado, Exatamente. né? Eu tenho preço para competir com os grandes que fazem compras em massa e têm uma produtividade muito melhor que eu. Eu tenho facilidade de colocar isso para vender num ponto de venda ou eu vou esperar o meu parente comprar? Se eu for esperar o meu parente comprar, esquece, porque ele vai ser a última pessoa a comprar. Então as pessoas não pensam nisso. Então hoje, qual que é a grande tendência? É ir para nicho de mercado. O que é o nicho do mercado? É um pedaço, eu vou atender um pedaço do mercado que tem uma necessidade específica, que hoje está lá, quietinha, adormecida e que ninguém está explorando. Então, por que ao invés de eu vender moda feminina, eu não me especializo em moda para adolescente, por exemplo, que vai numa loja de adulto, não acha o que quer, vai numa loja infantil, não acha o que quer. Esse pessoal da puberdade, né, que nem quer se vestir de criança, Compra nem uma quer... roupa hoje e amanhã já não serve mais, né? Também, além disso, também a cabecinha deles está mudando. Então, não quero mais me vestir de cor-de-rosa, mas também não quero me vestir como a minha mãe, né? É trabalhar em nicho de mercado. E isso é feito quando a gente faz um estudo a fundo, tanto das tendências, o que o mercado quer e o que eu posso oferecer. Bom, você é mentora e agora nem tanto, mas sempre existiu uma mística em relação à palavra mentoria, né? Muitos associavam com ser guru. Coach. O coach veio com aquela... Já nasceu meio com preconceito, né? Mas a questão de ser guru pressupõe uma pessoa que sabe tudo, tudo. Você pergunta para ele, guru, qual o sentido da vida? E ele Não vai é por te aí. dizer, né? Qual a maneira de ganhar dinheiro rapidamente e ficar rico, né? Isso é o trabalho do mentor quando não é, não é. E aí eu queria ver com você, como é que foi esse início, né, lá atrás, quando você começou a propor esse trabalho de mentoria, o que as pessoas esperavam de você e o que você conseguiu entregar para elas? Eu acho que era importante explicar o que eu enxergo como mentoria versus uma consultoria, por exemplo. Hoje cedo eu falava com um colega consultor sobre isso, né? O consultor, ele é provido de uma série de ferramentas, uma série de metodologias que ele vai entrar na sua empresa e vai aplicar aquilo e falar, olha, eu estou aplicando isso porque vai ser melhor para você enxergar aquilo, né? Ele prepara tudo isso e te apresenta. O mentor não, o mentor faz junto. Para mim, a figura do mentor é mãos dadas. Eu construo junto com você o que você precisa para solucionar um problema X. E muitas vezes, o momento da mentoria, ele até acaba invadindo um pouco o pessoal. Porque o empresário, o empreendedor, ele é empreendedor, mas ele também é um ser humano. Ele também é carregado de vícios, que às vezes ele coloca esses vícios na empresa dele. Então, o mentor, ele faz esse papel até de conscientizar o empreendedor das melhores práticas para ele gerir a empresa. Então, entra um pouco também nesse psicológico, entra um pouco na questão de eu não fazer mas fazer junto para que ele aprenda o conceito e entenda o porquê que nós estamos mudando isso dentro da empresa dele, implementando. E aí é a diferença da mentoria. A mentoria, eu estou junto. A minha mentoria, por exemplo, ela é individual, eu não faço mentoria em grupo. Eu faço mentoria individual e cada empresa é uma mentoria diferente. Eu não aplico a mesma mentoria para todas. Mas aí entra uma primeira barreira, digamos assim. O dono do negócio, ele, de acordo com a expertise que ele acumulou, ele acha que a linha que ele segue no seu negócio, enfim, no seu dia a dia, é a correta, né? E que a culpa é externa, é de algo ao qual ele mesmo, ele é vítima, né? Ele é vítima da situação. E aí entra alguém de fora que não sabe nada daquilo que ele passou, não sofreu o que ele sofreu e quer dar pitaco no negócio dele.
Essa é a primeira resistência, não é? Sim, e posso te falar um pouco mais? Uhum. É diferente entre homens e mulheres. Ah, é? É. Por quê? O homem, ele foi criado para ser provedor. Certo. O homem, ele não pergunta, ele vai lá e faz, né? E ele se cobra por saber fazer, né? Então, ele vai lá e ele fez o melhor que ele pôde e ele resolveu aquele problema. Daquela maneira, para ele, já é a maneira certa. Resolvi o problema. Ele dificilmente aceita opiniões externas. Por quê? Na cabeça dele, como? Eu que sou obrigado a me virar. Eu sou obrigado a entender isso e resolver. E quando ele tem mais resistência, principalmente quando é uma mentora mulher, Certo. de entrar nessa vida dele, nessa empresa dele e dar palpite, né? E falar, não faça como você sempre fez e faça de maneira diferente. Então, é muito comum quando eu começo a fazer o diagnóstico, eu converso com o empresário. Ah, então, na sua empresa você pratica isso? Ah, sim, claro. Vocês fazem? Sim, fazemos, né? E são tudo respostas positivas. E Ele quando não a gente dá o vai, braço a torcer, não dá né? o braço. A mulher, ela é por criação, ela é mais ela aceita mais sugestões externas, ela aceita mais opiniões, porque vão palpitar quando ela for mãe, vão palpitar quando ela for casar, vão palpitar na carreira dela. Sempre foi patriarcal, né, a sociedade. E aí a mulher, ela aceita mais fácil. E a mulher tem uma certa humildade em querer mudar. Ela é mais colaborativa, no E caso. flexível. E mais flexível. Ah, eu sempre fiz assim e tá errado? Tá bom, vou largar. Me ensino certo? Perfeito. Mas não tem aquela questão, até já levantei isso em outro programa também, da mulher ser muito competitiva com a outra, tendo a outra como adversária e não como uma colega de negócios? Isso sempre existiu, ainda é forte, porém, a gente vê, principalmente no movimento de empreendedorismo, a gente vê muito essa mudança. A sororidade vem falando mais alto, né? Então, eu faço parte de alguns grupos de mulheres empreendedoras, e aqui eu ressalto o Rede Mulher Empreendedora, que eu acho magnífico o trabalho que é feito lá, que é de união, que é de uma ajudar a outra, que é de fazer parcerias, que é da gente estar junto levantando o negócio. Então, já começa a vir um movimento diferente, né, Certo. das novas empreendedoras de se unir, porque não adianta ficar duelando. Duela no salão de beleza, mas como empreendedora, junte-se a outra e se faça mais forte. E isso já tem mudado. Agora, outra questão que acredito eu que vai ser cada vez mais relevante, né, nesse aspecto de você pegar, ir para o mercado e vamos lá, vamos tocar a minha vida sozinho, é a questão da inteligência artificial, né? A IA está chegando com tudo, muitas áreas aí estão morrendo de medo, né? Porque tem muitos postos de trabalho que vão acabar, né? Aliás, já um levantamento aí, opa, deixa o negócio aqui direitinho, pronto, Rocha. Tinha que fazer alguma coisa, né? Mas o fato é que a IA ela vai ocupar posições de destaque e estratégicas no mercado, né? A gente vê isso desde o operacional até, de fato, aquelas funções que exigem um detalhamento técnico muito importante, área de TI, área de marketing. Eu queria te perguntar primeiro assim, as empresas que te procuram, já procuram você com esse viés de preocupação, tentando dar os primeiros passos, né, para se adequar a essa nova realidade? Sinceramente, Rocha, nas pequenas e médias empresas que eu tenho atendido, atuado, ainda tem muita coisa para se resolver antes de ter essa preocupação. E eu vejo como até uma oportunidade para as empresas menores que não têm budget para contratar todos os funcionários que precisa, usar da inteligência artificial como um agente. Você pode criar agentes lá dentro que vão, por exemplo, ajudar o teu financeiro. Então, o agente vai fazer a parte operacional, você automatiza essa parte com a IA, e você libera o teu funcionário para ser mais gerencial.
Certo. Então, eu vejo a inteligência artificial nesse sentido para o empreendedor, que ele pode ser uma grande ferramenta. Ah, eu não sou bom de criar conteúdo. Você pegar uma inteligência artificial e tendo feito um bom panorama do que é a sua empresa, de como que é seu mercado, qual é o perfil do seu cliente, qual é o teu público-alvo, você consegue que ele te crie uma série de conteúdos pertinentes para você usar na rede social, por exemplo. Então, serviu para quê? Para eu não precisar bater minha cabeça numa coisa que eu não sou boa, e sim aproveitar de uma ferramenta que vai fazer melhor por mim. Mas e aquela questão que envolve a psique humana? Ou seja, a capacidade do ser humano de entrar em empatia com o outro, compreendendo os sentimentos que afligem a outra pessoa, as necessidades dela, aquilo que ela deseja, que é uma coisa do tete a tete, de você ter aquela paciência de conversar, até de formar uma amizade relativa, porque o seu cliente não é um número, né? Não é algo impessoal. Ele tem sentimentos, ele tem desejos ocultos até. E acredito eu que a IA, ela tem um tratamento mais frio, mais padrão, digamos assim, embora haja hoje uma simulação absurda, né? Tem muitas IAs que se passam por seres humanos e as pessoas acreditam de fato estar conversando, né, com uma pessoa. Mas eu acho que essa intimidade, essa busca pelo âmago da pessoa, acho que só um outro ser humano é capaz de fazer. Quando você coloca a IA no operacional e o ser humano, o dono do negócio, no gerencial, não causa um afastamento, digamos assim, nas suas relações de negócio? Não, porque depende do como eu usar estrategicamente a IA. Se eu usar ela para resolver problemas internos da empresa, eu não quero pôr ela para falar com o meu cliente no meu lugar. Certo. Isso é errado. Isso é comodismo. Tem muita gente que quer fazer Que acha isso, que né? é isso, que a IA vai vender por você, né? Uhum. Não, você tem que usar estrategicamente a IA em tarefas operacionais que não impactam, que não conversam com o seu cliente. Quando se trata de clientes, existe um outro caminho que quem já entendeu está ganhando dinheiro e quem não entendeu ainda está fazendo simplesmente postagens, que são as redes sociais. Hoje, o grande trunfo da rede social é exatamente conexão. Então, quem estiver numa rede social e não se conectar com a sua audiência, não vai ter resultado. Mas como se dá essa conexão? Por exemplo, eu tenho um negócio e fico postando, sei lá, 1, 2 posts por dia, seja no Instagram, no Kawaii, no LinkedIn, é mais parte corporativa, mas vamos por TikTok, enfim, faço minhas postagens. Como que se dá essa interação? Eu respondendo aos comentários que as pessoas colocam lá, como que se dá isso? É um conjunto de coisas. A grande palavra, em termos de comunicação, que vai seguir os próximos anos, é a palavra comunidade. As comunidades vão crescer muito, e a comunidade é conexão pura, né? Baseada nos gostos similares, exatamente. Então, eu vou ter aquela comunidade que está interessada em ouvir o que eu tenho para falar, que está engajada com o assunto, e eu vou criar ali uma audiência voltada a um assunto em comum. E como é que se faz conexão? Quando eu no Stories, eu divido com o meu público, que eu vim fazer hoje uma gravação de podcast, por exemplo. Eu estou alinhando isso, conectando com ele, dizendo, olha, enquanto você está aí hoje, saindo do trabalho, pensando no final de semana, estou aqui gravando alguma coisa legal que depois eu vou passar para vocês, é mais um passo na minha carreira, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. É gerar conexão, não é ficar postando o café da manhã, o almoço e o jantar, não é isso que conecta. Conecta é aquela comunicação intencional. Por que que o público que está do outro lado quer saber isso da minha vida? Ele quer saber que eu vim gravar um podcast, isso é um assunto interessante. Então eu vou pôr no Stories.
Quando eu for postar, também, é o que eu falo na minha mentoria de marketing, marketing intencional. Eu tenho um porquê estar postando aquilo e eu estou conversando na legenda, porque as pessoas não usam a legenda como poderia. A legenda nada mais é do que, ah tá, então você viu aquilo? Vamos falar. Você também acha que é por aí? Você acha que é outro caminho? Qual que é a tua opinião? Isso é conexão. Perfeito. As pessoas vão cada vez mais comentar os seus posts porque percebe que você responde, mas que a pessoa que está lá também está com a mesma dúvida que você, está pensando de uma maneira igual. Mas aí não resvala um pouco na questão da quebra de privacidade, porque daqui a pouco você está postando que está aqui, daqui a pouco você vai no jantar de negócios ali, só que amanhã você tem um cabeleireiro e se vê na necessidade de postar isso. Daqui a pouco você tem um almoço privativo e também se vê na necessidade de postar nisso, porque aquilo já é um hábito, aquilo já se tornou um propósito. Não mistura um pouco essa questão de dar visibilidade e criar conexão com a intimidade do indivíduo? Isso vai depender muito do bom senso, né? Eu tenho para mim, por exemplo, que certas coisas eu só posto no meu perfil pessoal, que só interessa para minha família e para os meus amigos. E algumas outras coisas o meu público quer conhecer. Então eu tenho que balancear, filtrar muito bem o que eu vou falar e entender que algumas coisas só diz respeito a mim mesma. E o que é intencional, o que agrega para a minha comunidade. Então, se eu não conhecer muito bem essa comunidade, como que eu vou filtrar o que eu vou postar para eles ou não? Será que o jantar que eu tive com os meus amigos de colégio no domingo passado era pertinente para eles? Se eu quiser falar sobre a necessidade de você manter laços de amizade, a necessidade de você ter pessoas que te suportam nessa luta que é ser empreendedor, aí vai ter sentido eu postar isso. Agora, postar por postar que eu fui jantar para falar o nome do restaurante que eu jantei ou mostrar o prato, isso não é intencional, isso não tem relevância nenhuma. Então, vale aí do empreendedor, seja lá quem for que estiver usando as redes sociais, usá-las com intenção. Tem um porquê aquilo aparecer ou não tem um porquê aquilo aparecer? Dentro do que você está falando, tem agora uma nova visão, uma nova maneira de pensar o mercado que a gente vem observando, que é a mistura entre o influencer e o empreendedor, né? Que é uma figura que está aparecendo cada vez mais. O influencer original era aquele que aparecia por qualquer motivo, né? Ia lá experimentar uma roupa e postava, aí estava com os amigos, postava também, aquela coisa mais social. E de repente as coisas começaram a evoluir, veio a questão da necessidade de empreender, e aí por que não casar uma coisa com a outra? Hoje, por exemplo, se eu sou um influencer bem conhecido no mercado, eu até vou postar um sapato que eu estiver usando, desde que eu seja pago para aquilo, né? Então, essa junção entre influencer e empreendedor, você acha danosa ou é algo que é esperto, é inteligente e pode dar um up nos ganhos do empreendedor? Aqui vale mais uma vez a palavra bom senso, né? Quando eu transformo o influencer num ponto de venda, Exatamente. ele é uma loja ambulante, né? Então ele é um novo ponto de venda. Então você clica de manhã, ele não está tomando água, ele está tomando a caneca com água, né? Então, na verdade, depende muito do bom senso. Hoje existem influenciadores que ainda levam a sério o estilo de vida. É isso que eu influencio as pessoas, com o meu estilo de vida saudável, com o meu estilo de vida fitness, com o meu estilo de vida zen, com o meu estilo de vida mãe normal. Ok. Se começar a entrar vendas aí, okay, ela pode entrar, mas ela vai ter que ter um balanceamento. Para entrar sem ofender, porque senão aquela pessoa que eu admirava, porque ela era uma mãe que dava bons conselhos, agora ela vai me oferecer qualquer produto que sirva para criança. Eu perdi a credibilidade. Aliás, eu vi outro dia, isso é uma prática que já não é de agora.
Você, por exemplo, é uma influenciadora que tem, exemplo, 1 milhão de seguidores. Aí eu chego, entro em contato com você, quero movimentar meu negócio, seja tendo mais seguidores ou vender um produto específico. Aí eu falo, fulano, quanto que você me cobra para anunciar Para falar do meu produto. a minha página, o meu produto, o que for? E eles têm até uma tabela de preços, né? Sim, é o É trabalho uma deles. prática certa? Sim, é o trabalho deles. Esses são influenciadores que são realmente pontos de venda, né? Então vamos pegar o caso da VTube. A VTube, ela aproveitou um momento que a vida dela virou, então ela era uma garota que falava de moda, falava de coisas bem superficiais para a garotada. De repente ela se viu nova ainda sendo mãe. E ela formou uma família. E agora 2 filhos. O que ela fez quando ela foi mãe pela primeira vez? Ela já criou uma linha de produtos para infantis que ela já foi divulgando conforme a criança dela foi crescendo. Ela foi divulgando. Ela é um verdadeiro shopping. Eu já tenho o 2º filho e ela já tem até programa infantil com os personagens da linha de produto deles. Nossa. Ela, onde ela toca, ela põe dinheiro. Que mas visão, ela se hein? posiciona assim, né? Ela não está enganando ninguém. Ó, é isso, eu sou isso, né? Ela fala do dia a dia dela, fala da família dela, mostra tudo isso, mas também ela mostra que eu sou uma empresária, eu tenho uma linha de produtos voltada a crianças, que agora é a vida dela, e ela potencializa isso. E se ela for fazer um merchan, como a gente chamava, e que é agora pelas redes sociais, ela faz de grandes empresas. Então, a fralda do filho dela é só da marca que ela comercializa. Mas isso é uma coisa que já existia antes, né, na TV. E simplesmente entrou no Instagram, que começou como uma ferramenta só de postagem de fotos, né? Hoje não, hoje é um negócio. A própria Meta tem o Instagram como uma ferramenta de faturamento. Certo. A gente está colocando isso de forma individualizada, né? O influencer, o empreendedor, enfim. Mas quando se trata da empresa, né? A gente vê muitas empresas que têm um nome reconhecido no mercado e que precisam trabalhar esse posicionamento, essa aproximação com o seu cliente, para que se torne uma relação mais íntima, digamos assim. Só que elas não têm, digamos, uma cara, um rosto. Muitas estão tentando colocar isso através de um avatar, né? Casas Bahia tem o seu bonequinho, Magazine Luiza. Luiza. É um caminho? Sim, é um caminho, Foi uma tendência muito forte, agora parece que deu uma estabilizada, mas é também, porque é muito visual, né? Instagram é uma ferramenta visual. Hoje a gente guarda as coisas pelo visual. E quando você percebe que isso chama a atenção tanto do público infantil para falar, olha, mãe, tal coisa, então a Casas Bahia faz isso, o Magazine Luiza faz já através de uma mulher, mas é mais uma ferramenta que se usa, né? É mais uma ferramenta. Certo. Agora eu quero trabalhar um outro conceito com você, que está presente na sua vida, você colocou isso, sobre o etarismo, que é um problema, mas, ao meu ver, também é uma grande oportunidade, né? Porque, de acordo com a minha visão de mercado até agora, a gente não vê empresas que, de fato, saibam trabalhar adequadamente a comunicação para um público que já passou de uma determinada idade. E outra, a gente vê que a população brasileira vem envelhecendo e morrendo cada vez mais tarde, né? A expectativa de vida do brasileiro está já chegando a mais de 75 anos, em média, né? E é um índice alto, comparado, por exemplo, à década de 1950, 60, né? Tem nem comparação, na verdade. Hoje em dia, inclusive, mulheres, nem vou colocar na sua faixa etária, vou colocar mulheres de 70 anos, que você olha, você não dá 50, né? Muito bem cuidadas, malhando, né? Se cuidando com diversos produtos faciais, de pele, enfim. É muito difícil você adivinhar hoje a idade de uma pessoa que tem 70 anos ou mais, porque mudou.
mudou, né? Claro, existe ainda o perfil normal de pessoas que, devido à falta de condições financeiras, não tem como investir muito na questão de cuidados pessoais. Mas a tendência é que isso se alargue cada vez mais. Então, aí entra uma questão, Rose, que eu vejo que é uma linha tênue, porque as empresas que tentam se comunicar com esse público, muitas vezes acabam ofendendo esse público, trazendo uma comunicação como se a pessoa fosse já se encaminhar para a morte, muitas vezes não tem a capacidade física ou mental de fazer tal coisa. Então, sabe, aquela suavização na maneira de oferecer algo, como se ela fosse incapaz, digamos assim. Você nota essa tendência, essa comunicação meio tati-bitati com o pessoal da terceira idade? Entendi. Na verdade, vamos pensar, eu tenho um produto, sou uma empresa, tenho um produto para o público de terceira idade. Uhum. Ok, quero divulgar isso. Quem eu contrato para fazer a redação? Quem eu contrato para fazer a criação? Eles estão nesse universo? A copy está na mão de gente que não está preparada para isso. Que é jovem. Quem com 25 anos entende um idoso? Principalmente na cultura brasileira, que nem se respeita o idoso, né? Então, ele não sabe o que ele está pensando. Ele não sabe, então continua chamando o tiozinho da Fanta, né? A senhora tal. Não é por aí. Você tem que entender que esse profissional hoje, ele até, em alguns casos, ele poderia ser uma excelente ponte para ele coabitar junto numa agência, por exemplo, e entender que ele tem a linguagem que precisava para esse anúncio, para essa comunicação. Né? E aí, por que não se contrata gente dessa faixa etária, então, gente? É uma coisa tão óbvia, né? Você precisa de pessoas que compreendam esse público, e a gente não vê. E outra, hoje, a terceira idade, ela tem uma vida muito mais ativa do que aqueles que estão com 30, 40 anos, tendo que se matar para trabalhar, trazer dinheiro para dentro de casa. A terceira idade, em muitos casos, tem a capacidade de pegar seu dinheiro e viajar, né? E formar uma rede de amigos. Sexo também é algo muito importante para essa faixa etária. Relacionamentos, enfim. É um desabrochar da vida humana na fase mais bonita, que é a conclusão da jornada, né? E ainda o mercado não se deu... Mas não é só o mercado de trabalho. Hoje, se você pegar a sociedade como um todo, se você pegar um homem de 55 anos que se separa, ele vai buscar uma companheira de 55 anos? Ele vai querer uma menina de 20. Tá explicado. Tá explicado. São conceitos que fazem com que haja necessidade de mudanças, de fato, né, de conceitos, até porque sociedades que despertam cedo para isso acabam evoluindo mais, ganhando mais, né, tendo uma perspectiva de melhora social, do seu padrão de vida ainda muito mais exponencialmente elevada do que aqueles que não fazem isso. Você encara a sociedade brasileira, uma sociedade que já despertou para essas situações ou que tem muito a caminhar? Eu acho que tem muito a caminhar. Porque é recente no Brasil essa população mais idosa. O boom dela está acontecendo agora. Enquanto você pega um país europeu, ele já convive com uma população mais idosa há muito mais tempo. Então, ele já aprendeu muito mais como lidar com esses idosos. O Brasil não, o Brasil ainda o futuro do Brasil são esses jovens, né? A gente escutou isso por quanto tempo? E ninguém fala que esse jovem aí tá cada vez nascendo menos jovens, então os casais que estão tendo filhos estão optando por ter um único filho, e cada vez mais você tem a geração que eles chamam de sanduíche, que é, você chega numa certa idade, você cuida dos seus filhos, mas cuida dos seus pais também. Porque eles estão vivendo mais tempo.
Então, veja, você está tendo aí uma sociedade caminhando cada vez mais para inchar essa faixa etária, mas não sabe o que se faz com essa faixa etária. Sem contar o caso do idosos que tem que manter a família dos filhos, né? Ainda tem esses casos. Meu Deus do céu. Agora, para a gente se encaminhar para o final, Rose, você falou da questão do empreendedorismo, dessa mudança de mentalidade, e aí a gente entrou também nessa questão da terceira idade. São vários assuntos interconectados. Agora, me vem a questão do empreender na terceira idade. Isso é possível? Uma pessoa com seus 60, 70 anos, ela tem condições de começar do zero, como você, né, que teve que se reinventar de uma hora para outra, se posicionou, mas numa idade ainda... 50. Né, bem menos do que na faixa que eu estou te falando. Hoje, um idoso, ele consegue empreender também? Consegue e muito, porque veja, mesmo? você deu o exemplo dos 60 anos, certo? Certo. Qual que tá a média de vida? 85 anos, parece, né? 75, tá quase chegando aos 80, né? Mas a maioria... São quantos anos aí? Pois é. São 25 anos, dá quase para se aposentar outra vez. Mas aí que tá. Se você não se Não digo da reinventar... parte do idoso, porque eu falo pela minha avó, por exemplo, né? Minha avó já falecida, ela tinha... Foi em 2002 que ela faleceu. Ela tinha 80 anos, né? Tinha perdido um filho, meu pai faleceu antes que ela. E mesmo assim, essa mulher no hospital estava louca para receber alta, para abrir a lojinha dela, porque já estava lá parada já há um tempo. Ela queria reabrir para poder vender e tocar a vida dela. Uhum. Esse tipo de pensamento é maravilhoso. Agora, e as oportunidades que tanto o governo quanto o mercado como um todo oferecem para esse tipo de pessoa? Elas não têm apoio nenhum para nada. Não, é o que eu falo, por isso que ele cresce o empreendedorismo. Porque não só o jovem que não tem qualificação para entrar para esse mercado de trabalho, não se encaixa, vai para o empreendedorismo. Quanto aquela pessoa que se viu aos 60 anos já desempregado, precisando ainda, muitas vezes, sustentar, ajudar algum filho, né? Se foi pai ou mãe tarde, e que acaba ajudando os netos também, acaba ainda precisando pagar seu plano médico, seus remédios, e não dá para ficar sem trabalhar, ele vai o quê? Empreender, porque não sobrou outra coisa para fazer. É empreender. E aí, assim, o governo não ajuda, mas ele vai empreender. Não seria aí é uma especulação minha, não seria aí uma oportunidade, um nicho de atuação, seja para a formação de cooperativas, de associações, ou até mesmo de institutos que ofereçam essa base de apoio para o profissional da terceira idade, ter toda uma rede de proteção por trás, né, para conseguir de fato tocar o seu negócio? Então, teve uma tentativa há um tempo atrás de uma empresa, uma startup que surgiu justamente para recolocação de profissionais nessa faixa etária dos 50 no mercado de trabalho. E qual que foi o grande problema que ela enfrentou? Que acontecia as vagas para pessoas desqualificadas, para empacotador de supermercado de terceira idade, para isso. Agora, para o ex-executivo, aí eu digo no mercado formal de trabalho, o ex-executivo, a ex-executiva, o ex-gerente, para essa faixa não tinha, as empresas não contratavam. Agora, em termos de empreendedorismo, sim, é uma grande oportunidade que surgisse movimentos voltados ao empreendedorismo de terceira idade. Já existem algumas iniciativas nesse sentido, mas algo forte ainda não existe. Olha só, tá aí a dica, né? Quem sabe haja um movimento para que isso aconteça de fato, porque, olha, tem uma perspectiva muito grande nessa faixa etária de ganhos vultosos, desde que você saiba valorizar, entender quais são as reais necessidades desse público.
saber se comunicar com ele, né? E a gente sabe que o mercado ainda não está devidamente preparado Não para está, isso, né? não está. Bom, Rose, a gente está chegando no final do nosso Tecendo Negócio de hoje. Queria saber se você queria fazer mais alguma colocação, algo que ficou faltando na nossa conversa e que você queria dar destaque. Não, eu acho que assim, eu vou dar um conselho, né, sobre empreender. Prepare-se. Não adianta querer empreender porque ficou desempregado, porque está precisando de dinheiro urgente. Não é isso que tem que mover. O que tem que mover é a tua vontade de dar certo, saber que não está fácil e buscar o que o mercado precisa. Aonde estão os buracos no mercado, as oportunidades que ninguém enxergou ainda. E prepare-se, existem cursos gratuitos, existem mentores como eu que têm essa qualificação também para atender novos negócios. Procure ajuda, mas prepare-se, estude muito, porque bater com a cara na porta você vai virar a estatística do Sebrae, se você não se preparar. Então prepare-se. Tecendo Negócios, porque empreender é o nosso DNA. Até a próxima. Tecendo Negócios.